Você sabia que no Sefer Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 17, verso 18, há um mandamento específico para os reis de Israel? Todo rei de Israel deveria ter para si uma cópia do rolo da Torá, para que ele pudesse com frequência examinar as escrituras e conhecer e praticar os mandamentos, se tornando uma referência para o seu povo? E esse era o caso de David Amelech, o rei Davi, que não somente cumpria esse mandamento por obrigação, mas ele era extremamente apaixonado pela Torá, a lei de Deus, a divina instrução e os seus mandamentos. Nós vemos isso através do Salmo 119 que ele compõe, que é o maior salmo da Bíblia, em que ele faz essa declaração de amor. E como, por exemplo, nós podemos ver entre os passuquim, entre os versículos desse salmo, há um verso em que ele diz: Senhor, abre os meus olhos para contemplar, para ver as maravilhas da tua Torá. E ao Davi meditar no Humash, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, é possível que ele tenha percebido algo muito interessante. Que no livro de Shemot, em Êxodo, quando Boreolam, o Criador do mundo, ele está para se revelar, no momento em que Moisés está para receber o seu chamado, ele estava pastoreando ovelhas, que não coincidentemente era uma função da qual Davi possuía bastante experiência, isso porque antes de ele se tornar rei, ele pastoreava as ovelhas de seu pai. Então, quando Deus convoca Moisés para sua missão, ele questiona, dizendo: E quando os filhos de Israel me perguntarem o teu nome, o que direi a eles? Ao que o Eterno responde: Ehyeh Asher Ehyeh, que muitos traduzem como eu sou o que sou, quando na verdade esse verbo hayá, ele está conjugado para o futuro, Ehyeh, que significa eu serei o que serei. Essa seria uma tradução mais correta. E no decorrer da história, o povo hebreu ele é tirado do Egito com sinais, prodígios e maravilhas, e ele é conduzido a uma longa jornada pelo deserto, tendo que aprender a viver uma vida de total dependência de Deus. E Davi, como sendo um grande estudioso e tendo uma visão ampla desse cenário, ele percebe a zelosa dinâmica de interação entre Deus e o povo do seu pastoreio. Se você está cativo, eu serei o que serei. Então eu serei o seu libertador. Israel estava aprisionado no Egito, então de lá ele é resgatado. Mas semelhantemente, uma ovelhinha que faz parte de um rebanho, ela pode tomar um rumo em que ela tenta fugir do seu cercado e passar pelo espaço de uma cerca e fica presa naquele lugar, ou bem como em algum arbusto, e a função do pastor das ovelhas ter que ir lá ajudar essa ovelhinha que ela está presa a se soltar. E se você está perdido, eu serei o que serei, eu serei a sua bússola. Quando Israel sai do Egito e fica sem rumo, sem uma direção, e Deus não só conduz eles, mas como os conduz pelo melhor caminho, eles estavam em rumo à terra de Canaã, todavia o Eterno os conduz pelo percurso mais longo, isso porque se eles fossem ao caminho que chegaria mais rápido, eles iriam se deparar com alguns inimigos, os quais eles não estariam preparados para enfrentar. E da mesma forma, o pastor de ovelhas, ele conduz o seu rebanho pelo melhor caminho, um caminho aonde ele vai estar protegido dos seus inimigos. E se necessário, é o próprio pastor que trava essas batalhas para proteger as suas ovelhinhas, tal como Davi já teve a experiência de proteger as ovelhas do seu pai, até mesmo lutando com um urso e com um leão, para guardar o seu rebanho quando necessário. Se a necessidade é fome, tal como ele providenciava a cada dia o manhu, o maná, que era a comida dos anjos. É interessante que a tradição nos diz que o gosto do maná, ele possuía o gosto daquilo que você estava desejoso de comer. Era um alimento sobrenatural que tinha o poder de se tornar aquilo que o seu paladar assim desejasse. E se Israel tinha sede, assim Deus providenciava água até mesmo de maneira sobrenatural, como há um episódio em que ele faz brotar água de uma rocha
E nós podemos imaginar quantas vezes já que Davi teve que providenciar o sustento, tanto comida como bebida para suas ovelhas. E assim como Davi, por diversas vezes é possível que deve ter feito fogueiras para proteger as suas ovelhas do frio do inverno. E assim, o santo bendito seja, fazia uma coluna de fogo para aquecer Israel do frio. Se você está com frio, eu serei aquele que te aquece. E que assim ele possa aquecer a chama do nosso coração, do nosso amor cada vez mais por ele. E por nós sermos seres humanos, a gente também se cansa. E o nosso pastor, ele conduz o povo quando é hora de seguir em frente. E também quando ele vê um pasto verdejante, muitas vezes próximo a águas tranquilas, ele faz com que as suas ovelhas possam deitar, descansar, pastar e ficar à vontade, revigorando as suas forças para que possa novamente ser conduzido nessa jornada de peregrinação. Se você está cansado, eu serei o seu descanso. Então, se fazemos parte do povo do seu pastoreio, que nós nunca nos esqueçamos que ele é tudo aquilo que nós precisamos, que façamos do reino de Deus e a sua justiça a prioridade em nossas vidas, que as demais coisas nos serão acrescentadas, todas as nossas necessidades básicas, não somente, mas dessa forma nós viveremos a nossa vida da melhor forma possível. Então, Davi, ao refletir em todo esse cenário, entendendo o mistério dessa alegoria, inspirado, ele compõe Mismole David, um cântico de Davi. Adonai Roi Lo Echsar, o Eterno é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Bineot deshe yarbitzeni, al me menochot yenachaleni, nafshi yeshovev. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas e minha alma refrigera. E que você possa, meu irmão e minha irmã, ser refrigerado com essa mensagem, porque Ele é o nosso pastor e Ele tem cuidado de nós. Como diz na carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele nos exalte no tempo devido e lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos anseios, porque Ele tem cuidado de nós. E assim que nós possamos louvar aquele que providencia um cuidado todo especial para o seu rebanho. Shalom, shalom, que o Eterno os abençoe.